Você não é o único lutando no escuro. A diferença é que os outros lutam todos os dias para eliminar qualquer que seja o vício que tem nos afastado da presença de Deus. E talvez você seja uma daquelas pessoas que já se entregou ao vício e às coisas que o prendem nesses vícios. Às vezes, o problema não é cair no vício, porque de alguma forma você vai pecar, você vai cair. Nós habitamos num corpo pecaminoso, que está sujeito a pecar todos os dias. E esse corpo não é perfeito, esse corpo falha. O problema é quando você pensa que não tem mais saída. E será que Deus perdoa mesmo o vício? Vício, no sentido geral, se refere a uma prática constante de um mal. O vício é mais relacionado à frequência em algo prejudicial do que em algo positivo. Por isso, neste vídeo, você vai aprender comigo o perigo de viver o vício e acreditar no perdão de Deus. Primeiro, e se você não estiver arrependido, mas apenas aliviado? A verdade é que Deus perdoa sim o pecado reconhecido, confessado diante dele, arrependido e abandonado. 1 João 1, 8 a 9. Se dissermos que não temos pecados, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O vício em si traz culpa interior, por isso várias vezes você somente se sente aliviado pelos simples fatos de orar, porque na oração nós reconhecemos que Jesus carregou sobre si a nossa culpa, mas no fundo nada muda e noutra ocasião ainda desejamos viver a mesma coisa, voltamos no mesmo caminho. Segunda coisa, o vício faz você pensar que não és mais digno diante de Deus. É verdade que muitas vezes os nossos vícios nos fazem parecer pessoas que estão a abusar da graça de Deus. Você peca e Deus perdoa. Você volta a pecar e Deus continua perdoando. Deus não nos ama porque merecemos, nem porque somos perfeitos. Deus nos ama exatamente por sermos falhos. Não há nada que a gente possa fazer para ser digno de Deus, mas a graça dele e a misericórdia dele é para conosco quando há verdadeiro arrependimento e quando há verdadeiro compromisso com Deus. Quando você se sente indigno, Satanás também se aproveita da situação para fazer você pensar que Deus não se importa mais e que você nunca vai mudar. Deus sabe e conhece muito bem as tuas lutas e você precisa depender dele para vencer este vício, porque várias vezes a pessoa se convence dentro de si, determinando agora vai ser diferente, agora vou mudar, agora vou ter uma agenda e rumo diferente. É aí que você esquece que para lutar contra o pecado não é sobre a nossa força humana, mas sim sobre a dependência do Espírito Santo que nos dá forças para vencer. Terceira coisa e última, quanto mais ouvidos você dá ao que sustenta o vício, menos você consegue ouvir a voz de Deus. O que a gente ouve e principalmente vê tem influenciado muito na nossa forma de pensar e nas coisas que ocupam a nossa mente, e nas conversas desnecessárias, nos hábitos ilícitos de apreciar conteúdos que despertam os apetites da carne, que a gente começa a ocupar o nosso coração com aquilo que nos leva a viver sempre as mesmas coisas e continuar nos mesmos vícios. Mateus 6, 22, 23. Os olhos são como a luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o corpo fica cheio de luz. Porém, se os olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como terrível será essa escuridão. Então, o problema não é o Espírito Santo não agir. O problema é quando você dá mais ouvidos à tua carne. O problema é quando você alimenta mais a carne do que o Espírito. Você ouve mais os seus desejos do que o Espírito Santo porque você gosta mesmo de fazer tais coisas. Quem quer vencer o vício não se rende quando cai. Ele continua lutando com a dependência da força do Espírito Santo para se livrar do vício. E para você se livrar do vício, você precisa definir propósitos claros de vida, dedicar tempo, força, energia nas coisas que te aproximam mais de Deus e te afastam das tendências pecaminosas. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de compartilhar. Que Deus te abençoe poderosamente e ricamente a tua vida.